Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, atualmente aluno do curso de Teoria e Metodologia da Ginástica, e esse é o nosso grupo que tem como assunto o tema Método de Ginástica em Inglês. Uma apresentação agora. Esse método ele surge no final do século XVIII e início do século XIX, que nessa época acontecia um movimento tecnológico conhecido como Revolução Industrial, muito famoso na época. Esse movimento de Revolução Industrial fazia com que os cidadãos britânicos eles tivessem longas jornadas de trabalho, fazendo com que o seu estilo de vida fosse completamente fora do ideal para atividades físicas, e a ideia principal por trás do método de ginástica inglês é trazê-los de volta para um estilo de vida mais para o bem-estar da população, não só contra jornadas de trabalho, mas também contra hábitos do povo, como jogos de azar e muita bebedeira. Como uma coisa também surgiu do método inglês é que ele é um método que ele surgiu tardiamente comparado aos outros métodos estudados, como o método francês, o sueco e o método alemão. Aqui falando do método em si, como os principais nomes do método inglês, nós temos o John Locke, que ajudou a atribuir valor ao ensino dos esportes, e também o Thomas Arnold, que ajudou a propagar esse método, principalmente nas universidades, escolas e exércitos do caso britânico. Nós temos aqui também outros nomes, como o escocês Archibald MacLaury, que escreveu o livro. Ele sofria bastante influência do método de ginástica alemão. E temos também nomes como o americano Silas e o sueco George, que fizeram bastante influência sobre o Matthias Rolfe, que é um britânico que também, como o Thomas Arnold, ajudou a propagar o método para exércitos e escolas. Então aqui, como a gente pode ver, o método ele tem como característica, ele é um método inglês, mas ele sofre influências dos outros métodos, como aqui no caso o alemão e o sueco, citado. E o método em si, ele traz para nós como base essa importância do valor esportivo, e é isso que esses pensadores e escritores eles especificaram e trouxeram para caracterizar o método em si. Aqui na imagem, como a gente pode ver, à direita mais em cima nós temos o John Locke, e à esquerda mais embaixo nós temos o Thomas Arnold, que são as principais mentes por trás desse método de ginástica inglês. Olá, professora. Olá, colegas. Eu sou o Miguel. Eu vou falar para vocês um pouco das características e objetivos do método inglês e a influência do método inglês na história da educação física escolar e não escolar do Brasil. Começando pelas características do método inglês, o método inglês ele foi um método que ele não abordava muito a ginástica como o embelezamento e como um fortalecimento militar, como os outros métodos. Ele adotava a ginástica como o jogo e o esporte, com a ideia de jogos organizados, de jogos com regras, jogos com conduta, jogos com valores éticos e morais. Assim, os indivíduos que estivessem os praticando, eles poderiam tirar esses valores e aplicar no seu cotidiano, na sua vida social, e além de aprimorar a sua coordenação motora, os seus aspectos físicos e os seus aspectos psicológicos.
Um exemplo disso, por exemplo, é o trabalho em equipe, que foi um conceito que foi aplicado nos esportes coletivos, no método inglês nessa época. O fair play apareceu nessa época também. O fair play que é uma ação que você faz que ela não está necessariamente dentro das regras do jogo. E você pode, por exemplo, quando um jogador do time adversário se machuca, paralisar o jogo pela sua própria vontade, porque é o seu senso de justiça. E isso tudo, todos esses motivos, todas essas características do método inglês, elas foram bateram muito e encaixaram com o método educacional, porque como você poderia aprimorar aspectos psicológicos, físicos, morais e sociais, isso poderia ser usado dentro das escolas como um balizador num estágio de infância, por exemplo, dos indivíduos. É, São jogos que eles tinham, você tem facilidade para aprender quando é criança e que você conseguiria estar praticando e tirando valores disso e podendo aplicar no seu cotidiano e na sua vida. Os objetivos do método, como eu disse agora, eram aprimorar não só o físico, mas sim o psicofísico, né? Agregando o mental com o corpo. Além de poder aplicar o conhecimento que você tinha do jogo no social, né? Funcionando como um educador. Naquela época, o objetivo do método também ele servia como uma fuga das longas jornadas de trabalho que era pós-período, pré-período da Revolução Industrial e também como formas de lazer, né, porque alcançou muitos ricos também, foram esportes que ficaram muito populares até hoje, como o futebol, como o rugby. Então, foi um método inglês foi um método que ele afetou tanto as parcelas mais pobres quanto as parcelas mais ricas da Inglaterra na época. Essas influências elas só foram chegar no Brasil em meados dos anos 1960, que foi após a reforma da educação brasileira, né, do sistema educacional, que até então seguia um modelo militarista, um modelo de preparo, um modelo nacionalista, né, um modelo para poder mostrar que o Brasil era uma nação forte. E depois dessa reforma foi instituído e também com a popularização da seleção brasileira de futebol dos anos 60, foi é, a, colocaram dentro do modelo das escolas esses esportes coletivos que poderiam acrescentar no processo de desenvolvimento da criança. Por exemplo, o futebol, o vôlei e o basquete, que eram esportes que estavam populares na época, eles foram introduzidos dentro do sistema educacional para as pessoas praticarem na educação física. E isso foi o reflexo disso hoje em dia é notável, né? Porque o Brasil é uma grande nação no nome do futebol, por exemplo, no nome do vôlei. Então, o efeito disso na educação já tem reflexos hoje em dia. Isso foi há 50 anos, 60 anos atrás. E os reflexos já podem ser vistos no dia de hoje. Eu sou o Luiz e eu vou falar um pouco para vocês sobre quais campos de atuação e quais ginásticas o método inglês influenciou. Na verdade, como os meninos já disseram anteriormente, o método inglês ele foca muito mais nos esportes do que a ginástica em si. Então, os campos que mais se encaixam ao método inglês é o campo de competição, por causa dos modelos esportivos, né? E da ginástica de condicionamento físico. No quesito de manifestações da atualidade, o método inglês ele potencializou e popularizou esportes como rugby, futebol, natação e vários outros. Além disso, ele promoveu a esportização da ginástica e também a criação de importantes associações e federações, como o COI, Comitê Olímpico Internacional, e a FIG, Federação Internacional de Ginástica. Agora eu vou comentar um pouco sobre as considerações finais do nosso grupo. A gente trouxe uns dados que mostram como o modelo inglês foi criado ali na Inglaterra por volta do início do século XIX, de uma forma tardia, né? Ele foi criado, pensado por educadores, diferentemente dos outros métodos que eram militares, técnicos, políticos, que se um nome forte da época era o Thomas Arnold, um dos pilares desse modelo. O método inglês em si, ele não dava muito enfoque para a parte fisiológica do corpo. Ele tinha esse principal ponto, o esporte para a educação. Thomas Arnold tinha o objetivo de favorecer uma juventude mais saudável, ajudar eles,
acabar com a miséria que estava crescendo no país e também ajudar os trabalhadores que por causa da Revolução Industrial vinham de jornadas de 12 horas, 10 horas de trabalho. Depois disso vinha uma forma de escape na bebida e no jogo de azar. Então ele queria introduzir essas pessoas no esporte também. O método ele encontrou alguns problemas no quesito de que, como ele era inserido nas universidades, muitos alunos, depois de um tempo, começaram a ter alto entusiasmo pelas competições, então eles estavam muito ansiosos, isso atrapalhava no entendimento das aulas, da escola em si. Outro ponto também que atrapalhava é na questão da medicina esportiva, que era muito cara, então não tinha uma fiscalização, então era suscetível a lesões frequentemente. Agora, na questão de benefícios, pontos positivos, esse método, ele, como tinha um empenho direto a jogos e atividades atléticas, muitos jogos antigos, muito esquecidos, começaram a ser divulgados e potencializados. Agora, por conta dos jogos terem regras e organizações, este modelo educacional começou a ser espalhado pelo mundo afora, gerando assim uma consolidação do esporte moderno e consecutivamente um ressurgimento das Olimpíadas, uma influência direta no ressurgimento das Olimpíadas. Então essa é uma escola que tem uma grande importância social por causa dos seus valores educacionais e das suas intenções de tirar pessoas do álcool, que seja. Esportiva, porque teve uma gigante contribuição aos esportes, competições, como por exemplo criação de associações e federações, diversos locais de jogos e treinos e é isso. Obrigado pela atenção e agora fiquem com nossas referências.